Não invista antes de assistir a esse vídeo. Eu sei que parece clickbait, mas são passos que você não pode negligenciar antes de começar a investir. Investir é maravilhoso, porém, antes de tudo isso vem a dignidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like e bora pra nossa vinheta. Bom, eu sei que parece muito animador começar a investir e tal, comprar ações, comprar fundos imobiliários, começar a diversificar em Tesouro Selic, Tesouro IPCA, enfim. Eu sei que parece ser muito animador fazer isso, só que tem alguns passos que você não pode deixar para trás, você não pode negligenciar esses passos, afinal, sua dignidade pode estar em jogo. Bom, o primeiro passo que você pode estar pensando pode ser a reserva de emergência, afinal, muita gente fala de reserva de emergência e mesmo assim muita gente ainda negligencia ela. Porém, eu não estou começando aqui com reserva de emergência. Antes disso, vamos para a nossa tela do computador. E aqui eu vou dar para você agora os passos pré-investimentos que você tem que fazer antes de começar a investir de fato. O primeiro é a sua dignidade básica. Tá? O que é a sua dignidade básica? Pagar seu aluguel, sua conta de luz, energia, sua alimentação, enfim, tudo que você já deve ter hoje, tá? Tranquilamente. Então, muito provavelmente, você está cumprindo a sua dignidade básica. A partir daqui, a gente começa de fato nas nossas 4 atitudes pré-investimentos. O que eu tô falando aqui? Muita gente vai pensar, reserva de emergência, mas não é dela que eu estou falando, não é da reserva de emergência que eu estou falando aqui primeiro. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, você tem que ter o que a gente chama de seguro de vida. Pois é, o seguro de vida. Você sabe por que serve um seguro de vida? Muita gente acha que ele só serve para, poxa, morri, vou deixar dinheiro para minha família. Só que não é isso. O seguro de vida ele vai muito além do que simplesmente você morrer e deixar dinheiro para seus entes queridos, né? Até mesmo se você não tem entes queridos, às vezes não tem descendentes e tal, talvez você nem queira ter um seguro de vida porque você acha que ele só serve para isso. Mas não é bem assim. E justamente por isso eu trouxe aqui o meu seguro de vida para eu mostrar para vocês, para a gente dar uma olhadinha nele, no que esse seguro cobre. O que esse seguro cobre? É só morte? Não. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Tô com o meu seguro aqui, deixa eu abrir ele para mostrar para vocês. Tem algumas páginas e é o seguinte, eu vou dar uma eu vou colocar ele na tela aqui para vocês, fica mais fácil. Eu vou lendo aqui e vou deixar aqui desse lado para a gente ver. Então vamos lá. Aqui a gente tem coberturas e capitais segurados individuais. A gente tem morte com capital segurado, invalidez total, doenças graves, diária de internação hospitalar. Qual que é o mais importante aqui, ao meu ver, e muita gente não sabe que o seguro serve para isso? Invalidez total ou parcial por acidente. Pois é. A gente sempre acha que a gente está ileso, que, sei lá, nunca vai acontecer nada com a gente, ou que a gente pode estar andando na rua e nada vai acontecer. Imagina se você está andando na rua e, sei lá, vem um caminhão, atropela você, você perde as 2 pernas, você fica paraplégico, tetraplégico. Você tá entendendo? Ou então, não sei, talvez você fique cego dos 2 olhos. Pois é, eu sei que pode parecer bem drástico, bem dramático de falar isso, mas sim, essas coisas infelizmente podem acontecer. E a gente, obviamente, a gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, se a gente não quer estar exposto ao risco da ruína, o risco de fato dar tudo errado pra gente, a gente tem que ter as nossas garantias. E se você olhar o meu seguro de vida aqui, note qual que é o tamanho da minha apólice para invalidez. Olha lá, invalidez total, capital segurado, R$1 milhão. Pois é, se eu ficar cego dos 2 olhos, se eu perder os 2 braços, se eu perder as 2 pernas, isso conta como invalidez total. Se eu perder só um olho, é parcial, eu ganho 40% da apólice. 40% de 1 milhão daria 400 mil. Então qual que é o ponto disso aqui? Muita gente fala da reserva de emergência antes, só que pensa assim, sei lá, você tá ganhando aí seus 3, 4 mil reais por mês e você consegue investir, não sei, talvez R$1.000 por mês, né? A sua reserva de emergência vai ser uns, vamos ver aí, 30 mil reais, só um exemplo. Você vai demorar às vezes 30 meses para construir essa reserva. E aí quando você tá com a sua reserva pronta, 30 mil, você fica cego. Você perde os braços, perde mobilidade, qualquer tipo de coisa. O que você vai fazer com 30 mil? Você não vai fazer muita coisa. Se você colocar em fundos imobiliários ou em ações, não vai te dar uma rentabilidade para bancar a sua vida. Se você pegar essa grana e for usar para o seu próprio custo de vida, também não vai dar para muita coisa. Você tá entendendo? Então tem coisas que vêm antes mesmo da reserva de emergência. Então,
Essa apólice aqui, de 1 milhão para invalidez, você pode notar que as minhas outras coberturas são mais baixas, ó. Morte, 80 mil, né? Ali, ó, doenças graves, tal, ele cobre diárias em hospitais caros, diária de internação, enfim. Tem coberturas relativamente bem menores do que a invalidez. A invalidez, na minha visão, é o mais importante. E isso vem justamente, a gente pode até entrar aqui no site da MetLife, lembrando que eu não tenho parceria nenhuma com a MetLife, eu estou simplesmente mostrando o que eu faço na minha própria vida. Depois de pesquisar muito, a corretora que eu gosto de usar é a MetLife. Tá? Eu não tenho nenhum tipo de parceria com eles, eu estou simplesmente mostrando o que eu faço com o meu patrimônio, como que eu me protejo. Eu estou mostrando qual que é a minha metodologia para eu estar blindado contra praticamente qualquer situação. Então aqui, ó, depois de pesquisar muito, aqui eu achei foi a MetLife, tá? MetLife coberturas. Vamos ver o que eles cobrem aqui, ó. Tá justamente aqui, ó. Conheça as coberturas: morte, morte com capital segurado, morte acidental, invalidez permanente, total ou parcial por acidente, né? Doenças graves ele cobre também algum tipo de coisa, procedimento cirúrgico, né? Diferente do plano de saúde, que a gente já vai ver também, né? Então ele cobre até contra funeral e tal. Porém, no meu plano eu não coloquei esse monte de coisa. O que é mais importante, o que mais pode me ferrar, né? Visto que eu não tenho descendentes, não tenho filhos, não tenho nada, meus pais estão bem de vida, não precisam de mim, né? Eu não vou dar foco para morte, para esse tipo de coisa aqui. O que eu foco é invalidez. Porque se eu ficar cego do nada, como que eu vou trabalhar para gerar dinheiro? Né? Então é basicamente isso. Então esse é o primeiro ponto, né? Seguro de vida, justamente para invalidez total, né? Tem até uma tabelinha depois, vou tentar deixar aqui para vocês, se não der, não tem problema. Mas é quanto que vale cada peça do seu corpo. Você perdeu um dedo, é tipo 10%, enfim. Tem vários tipos de coberturas que ele faz. Só mais uma paradinha rápida para entender sobre essa tabela. Basicamente, se você for olhar na primeira imagem que apareceu aí da tabela, na segunda partezinha ali tem, ó, perda total de visão de um olho, 30% sobre o capital. Ou seja, se a minha apólice de invalidez é 1 milhão, se eu ficar cego de um olho, né, total de um olho só, eu vou ganhar 30% desse 1 milhão, que daria 300 mil. Então, esses percentuais é basicamente quantos por cento da apólice, lá da cobertura, você ganha se acontecer esse sinistro, vamos falar assim, voltando pro vídeo. Então esse é o primeiro, seguro de vida. E aqui é o Lucas do futuro falando porque eu vi na edição aqui que eu esqueci de falar um negócio. E qual que é o foco? Beleza, ganhei meu 1 milhão de reais do seguro de vida, caso dê alguma invalidez em mim, eu pego esse 1 milhão, no pior dos casos eu ponho, sei lá, tudo em fundo imobiliário, né, com a rentabilidade média de hoje dos aluguéis dos fundos imobiliários, talvez me dê uns 5,5 pau, 6 mil por mês. E isso eu consigo sobreviver. Por isso que é o bom de você ter essa apólice contra a invalidez. Você cai essa grana para você, poxa, põe tudo em fundo imobiliário e vive dessa grana aí. No pior dos casos, você vai ter a sua dignidade garantida. Voltando pro vídeo agora. O segundo ponto que você tem que ficar muito atento na sua vida é o plano de saúde. Tá? É o plano de saúde. Por quê? O seguro de vida, beleza, ele vai cobrir se você ficar cego, perder os braços, enfim, ele vai cobrir esse tipo de coisa. Porém, se tem uma doença, sei lá, um câncer muito longo que você vai ter que ficar tratando, esse tipo de coisa mais grave, ou até mesmo uma meningite, né? Tem até uma frase que você tá uma meningite de falir, tá? Eu não lembro quem que fala isso, mas tipo assim, uma meningite, se você for ter que se internar, fazer qualquer tipo de coisa, você tá ferrado. A diária de internação numa UTI varia de R$1.000 a R$2.000, fora os procedimentos. Então pensa, você indo num hospital, do nada, você ficando internado, quando você sai, vem a conta, puf, R$60 mil. Ou então, às vezes, depender do SUS, que talvez não tenha um atendimento tão rápido, podendo te deixar na mão, ou às vezes ter que demorar 2, 3 meses para fazer um atendimento. Então você está entendendo? Essas 4 atitudes pré-investimentos são para que você fique tranquilo. Vocês não sabem como eu durmo tranquilo à noite, sabendo que eu tenho toda essa estrutura aqui. Depois do plano de saúde, a gente pode começar a falar de reserva de emergência. Mas antes da reserva de emergência, né, para a gente falar dela em si, a gente tem outro passo muito importante que muitas pessoas negligenciam, que são as dívidas, tá? Pode ser 2 casos que acontecem. Ou a dívida ela é grande, ou a dívida ela é pequena. Tá? O que eu quero dizer com dívida pequena? Sei lá, às vezes 2, 3, 4 mil reais, uma dívida pequena. Porém, começa a chegar em patamares, 5 mil, 10 mil, 15 mil, a dívida começa a ficar grande. Às vezes você não recebe um salário suficiente para pagar essa dívida aos poucos, enfim. Só que eu não sei se você sabe, você pode renegociar essas dívidas. Sim, você pode renegociar essas dívidas. Um ponto muito importante é: não fique pagando aos poucos, tá? Não pague aos poucos essa dívida. Porque se você paga aos poucos, beleza, você quita um pouco, daqui a pouquinho o juro sobe nela de novo, a dívida volta ao que estava antes. Então deixa a dívida rolar.
Então o que você vai fazer é, quando você tiver dinheiro suficiente para pagar a dívida, você vai renegociar com o banco, tá? Você vai lá, nossa, banco, gerente, quero renegociar e tal. Aí você consegue renegociar essa dívida e pagar, às vezes, até menos do que você estava devendo. Porque para o banco é muito vantajoso. Beleza, ele não vai receber tudo, mas ele já tinha planejado não receber tudo. Ele já calcula os inadimplentes. Então, você, às vezes, renegociando a dívida, você paga até menos do que você estava devendo. Porém, faz isso para pagar de uma vez, não fica pagando aos pouquinhos. Tá? Então, se a sua dívida é pequena, você pode até focar em pagar ela antes de formar a sua reserva de emergência, tá? Sem problemas aí. Você foca desde que você já tenha o seguro de vida e o plano de saúde. Depois disso, se a dívida é pequena, você pode focar em pagar a dívida primeiro, depois começar a montar a sua reserva, tá? Mas se a dívida for muito grande, você vai levar anos para pagar às vezes, o ideal é que você monte antes a sua reserva de emergência. Aqui sim entra na reserva de emergência, tá? Reserva de emergência, que inclusive eu escrevi errado aqui. Reserva de emergência. Aí sim, beleza. Dívida é grande? Poxa, pula para reserva de emergência. Se a dívida é pequena, você pode focar em pagar a dívida primeiro. Tenta pagar de uma vez, tá? Não paga aos poucos, pelo amor de Deus. O que eu conheço de gente foi pagando aos poucos e a dívida sempre subia de novo, porque tem juros, né? Eu não sei se você sabe, mas se a gente for numa calculadora de aportes aqui, vou considerar para juros, tá? Mas se você pega, sei lá, um cheque especial, né? Um cheque especial ali vai te cobrar 8% ao mês, enfim. Né? Se você põe 8% ao mês aqui, ó, quanto que dá? 8% ao mês, olha que absurdo, dá 152% ao ano. Se você tem uma dívida de R$3.000 com juros de 8% ao mês, né, não tem aporte mensal aqui não, no total de um ano, essa dívida ela vai ter virado 7,5 pau, ou seja, a dívida quase dobrou. A dívida quase dobrou. Então você tá entendendo? Se você chegar pro banco e falar, cara, tenho R$4.000, quero renegociar. Com certeza eles vão aceitar, porque é melhor do que você não pagar os 7.000 que você tá devendo, entendeu? Ou então essa dívida ficar rolando por mais 12 meses, ó, por 24 meses aqui, você vai estar devendo 19.000 e você não vai pagar nunca. Então eles preferem receber os 3.000, 4.000 reais deles, talvez 5.000, você consiga renegociar de forma bem tranquila, tá? Às vezes até por menos. Então, claro que vai depender de caso a caso, você tem que trocar ideia com o gerente, mas 100% de chance que eles vão renegociar contigo sem problema. Então, toma cuidado com isso, tá? Se a dívida for pequena, foca em quitar. Se a dívida for grande, monta primeiro sua reserva. Depois da reserva, você vai pagar a sua dívida, fechou? Então esses 4 passos aqui são muito importantes. A reserva de emergência, Lucão, onde você recomenda manter? Tá? Tem muita gente que fala de fundo DI, fundo de renda fixa, né, esse tipo de coisa. Eu não gosto muito, porque normalmente são fundos de crédito privado que sofrem muitas flutuações, tá? Se a gente for entrar aqui, inclusive, no Verius, comparação de fundos, olha só que interessante que aconteceu com alguns fundos de renda fixa nessa pandemia. Tem um que chama AZQuest Lute, é divisory, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Olha lá, tem... Vamos ver se carrega aqui. 3, 2, 1... Aí foi, ó. Tem esse aqui, ó. Tem 2.000 pessoas dentro dele. E olha que interessante que aconteceu na pandemia, tá? Olha lá, ele tava indo, rendendo um pouco abaixo do CDI, né? Se a gente for pegar aqui, ó. E aí do nada ele ficou negativo em 6,5%. Numa reserva de emergência, você vai contar com 6,5% menos patrimônio numa crise, aqui foi em março, ó, abril, né? Março para abril. Você vai querer contar, né? Então, assim, investimentos que não vão sofrer esse tipo de queda abrupta, sei lá, talvez um Tesouro Selic que sofre muito pouca flutuação de marcação a mercado, né? Talvez aqui é um Tesouro Selic, né? Talvez aí um CDB liquidez diária, né? Reserva de emergência tem que ficar no investimento que você consegue acessar para o dia seguinte, tá? Para o dia seguinte, no máximo é o que a gente chama de D+1, tá? A data de hoje mais um dia útil. Né? Então o Tesouro Selic tem essa característica, CDB de liquidez diária tem essa característica, o próprio Nubank tem essas características. O que eu, Lucas, o que eu faço? Tá? Eu faço o seguinte, como a reserva de emergência, o ideal é que você tenha, deixa eu colocar aqui, ó. Como a reserva de emergência, o ideal é que você tenha pelo menos 12 meses do seu custo guardado, tá? O ideal é que você tenha no mínimo 12 meses do seu custo guardado. O que eu quero dizer com isso? Poxa, se o seu padrão de vida é 2,5 pau por mês, pra você pagar aluguel, comida, tudo, pra você viver, 2,5 pau vezes 12, você tem que ter 30.000 numa reserva de emergência, tá? Como que eu faço? Eu deixo 10 meses aqui e eu deixo
os outros 2 meses aqui, tá? No Nubank. Por quê? Porque eu tenho acesso rápido, né? Se acontecer alguma emergência, o Nubank eu tenho literalmente acesso imediato. Eu posso sacar essa grana na hora, né? 2 meses aí, se a minha reserva é 2,5 pau por mês, eu vou ter 5 mil aqui, ó. 5 mil que eu posso acessar literalmente a hora que eu quiser. Já essa parte aqui eu deixo no Tesouro, poxa, não, que caso que eu vou precisar de, sei lá, 5 mil reais do nada, ou mais que 5 mil reais do nada? Muito difícil acontecer, né? Sei lá, se um pneu do carro furar, você tem dinheiro aqui, né? Então, é basicamente assim. Obviamente você também pode pagar no crédito e pagar no fim do mês. Então você não precisa ter imediata assim de um dia, sei lá, no mesmo dia para acessar o dinheiro. Mas eu gosto assim porque eu sei que eu tenho uma grana mais rápida e aqui no Tesouro Selic pro dia útil seguinte. Então, essa estrutura aqui me dá uma tranquilidade absurda, né? Eu tenho, recapitulando, seguro de vida, eu tenho o plano de saúde, tá? Aqui vai variar muito da sua idade, tá? O preço do seguro de vida também vai variar de acordo com a idade. Quanto que eu paguei no meu que me cobre em 1 milhão, tá? Aqui depende também se você vai pagar à vista, se você vai pagar parcelado, tá? O meu à vista, tá? Ele custou R$3.200, tá? Só pra você ter uma ideia. Qual que é o meu perfil? Na época que eu fiz, eu tinha 25 anos, tá? 25 anos, acima do peso, tá? Então tudo isso aqui eles levam em consideração. Eu tenho também hipotireoidismo, tá? Então tudo isso aqui você tem que comunicar para eles vão levar em consideração. Quanto mais velho, mais caro vai ficar, né? Só que a ideia não é você pagar seguro de vida para sempre. Vai chegar uma hora que você vai ter tanta grana investida que seu patrimônio, você não vai precisar de seguro de vida. Você vai ter às vezes 2, 3, 4 milhões de patrimônio, só isso já banca sua tranquilidade aí, sua dignidade, né? Então vai chegar um ponto que você não vai precisar disso, né? Porém, o plano de saúde eu sempre recomendo, porque do nada pode vir uma paulada que você não esperava, né? As dívidas é muito importante você quitar. Então, vou colocar aqui em vermelhinho também. E a reserva de emergência vem em quarto lugar, né? Muita gente fala, é primeiro. Inclusive, já deu algumas tretas aí minha com outras pessoas de influencer, de finanças, falando que não precisa de nada disso, tá? Só que se você quer ter tranquilidade absoluta, você precisa disso. Não tem muito o que fazer. Então, assim, tendo tudo isso em mente, cumpra a sua dignidade, foca em ganhar mais dinheiro, né? Sei lá, trabalhar no fim de semana, gerar alguma habilidade que você consiga trabalhar com ela e gerar mais dinheiro, e assim você vai conseguir construir uma estrutura muito mais sólida, um patrimônio muito mais sólido. Como? Usando conhecimento. Conhecimento como? Tanto para trabalhar de uma forma que você ganhe mais dinheiro, quanto para estruturar a sua carteira dessa forma, que vai ficar muito mais tranquilo. Vocês não sabem como eu durmo tranquilo à noite, tendo toda essa estrutura. Tenho meu seguro de vida, tenho meu plano de saúde, né? O plano de saúde aí vai variar muito também, né? De você tem alguma doença, enfim, os custos vão variar, né? As dívidas, você não sabe como é bom não ter dívida. Se você tem dívida, foca em quitar, uma delícia não ter dívidas. Eu nunca tive particularmente. Então, foca em quitar as dívidas, tá? E aí sim, forma a sua reserva de emergência, 12 meses do seu custo mensal guardado. Eu gosto de 10 meses no Selic, 2 meses aqui no Brasil. E além disso, ainda tem um extra, tá? Eu tenho outra parte extra da minha reserva de emergência que eu deixo no exterior, tá? Eu deixo em tesouro americano. Só que aqui já é um negócio um pouco mais além, tá? Então você não precisa fazer isso para agora. E aí, de fato, você vai começar os seus investimentos, né? Aí, de fato, você pode falar, poxa, agora sim eu vou começar a investir em ações, sei lá, fundos imobiliários, ou seja lá, o que você quiser investir, tá? Aí você vai ter toda a base sólida, porque não adianta você investir em ações, blá, 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 do nada dar uma cagada na sua vida, o que você vai fazer? Você tem, às vezes, 10 mil, 15 mil em ações, não vai servir para nada, né? Vai ter que vender, às vezes, até no desespero, vendendo abaixo do preço que vale, porque você tá entendendo? Então você tendo toda essa estrutura, é tranquilidade total. É muita tranquilidade. E aí sim você começa a investir e focar em ganhar mais dinheiro, investir mais. E isso vai gerar uma bola de neve que vai bancar a sua aposentadoria no fim da sua vida. Bom, então é isso. Eu não sei se você curtiu esse conteúdo, mas talvez você tenha vontade de dar um passo a mais. E esse passo está justamente no meu treinamento, do meu método, que hoje está com as matrículas fechadas, é o método Investindo com o Lucas. E se você quiser aprofundar, eu vou deixar a lista de espera aqui na descrição para você ir lá, se inscrever, deixar seu e-mail, e quando abrir as matrículas novamente, você vai ser avisado. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no meu YouTube, me segue lá no Instagram, @Investindo com Lucas. E se você está vendo no Instagram, se inscreve lá no meu YouTube, que eu posto vídeo toda semana, e no Instagram também eu posto stories e conteúdo lá todos os dias. Então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, valeu, foi, até, e bora ficar milionário.